Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né? Não só seguidores, como prestigiadores, como pessoas também que vibram, né? Pelo crescimento do canal Raciocínios Espírita, que é um crescimento que beneficia a todos, não é somente a quem faz o canal, né? Quem produz, quem faz os vídeos, né? É um crescimento para todos nós. Então, saudações, seguidores do Raciocínios Espíritas. E se tem alguém aí que ainda não é seguidor, pode clicar lá em seguir o canal. Seguir o canal porque vale super a pena, ok? São vídeos assim muito bacanas que são periodicamente, quase que diariamente, né? Não chega a ser diariamente, mas periodicamente são postados aqui no canal. E esse é um bloco do canal Raciocínios Espíritas, para quem está chegando agora, né? É o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, né? Que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico, né? Chico Xavier, em parceria com Valdo Vieira, e os espíritos que ditam a obra é Emmanuel e André Luiz, né? Cada um é responsável por um capítulo. E o livro Opinião Espírita, os capítulos são baseados em partes, em trechos, né, em questões da codificação, né, de Allan Kardec. Né? Então, para a opinião ser espírita, tem que ser baseada no Espiritismo. O Espiritismo é a codificação, é onde começa o Espiritismo. É na codificação, né, de Allan Kardec. E o capítulo hoje, né, que é o capítulo 10, né? Pela ordem, né? Quem está acompanhando aí já sabe, quem é fiel, né? Seguidor desse bloco específico, né? Desse estudo da opinião espírita, né? Sabe que hoje é o capítulo 10. E o capítulo 10 se refere à questão 799 de O Livro dos Espíritos, né? A questão 799 está na parte terceira, o livro terceiro, né? Tem traduções do Livro dos Espíritos que tem nomenclaturas diferentes. Parte terceira, livro 3, né? Porque quem é estudioso aí como vocês, né? Quem são os estudiosos do Livro dos Espíritos, sabe que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Então a terceira parte são as leis morais, as leis da natureza. Então esse faz parte da lei do progresso, né? Essa questão 799 faz parte do capítulo Lei do Progresso, né? Que é o capítulo 8, né? E que tem um subtítulo de Influência do Espiritismo no Progresso. Será que o Espiritismo pode influenciar no progresso da humanidade? Eu digo progresso em todos os sentidos, né? Progresso social, progresso político, né? Que é uma coisa mais delicada, se é que uma coisa está ligada à outra, né? Político, social e por aí vai, né? Então, a questão 799, né? Né, do capítulo Lei de Progresso, né? Influência do progresso, influência do Espiritismo no progresso da humanidade. A pergunta é exatamente essa: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Né? Para começar, o Espiritismo contribui para o progresso? Seria a primeira pergunta. Né? Pelo que se perguntou aqui, subtende-se que sim. Porque se não contribuísse, não faria parte, né, da doutrina. Óbvio. Se a doutrina, gente, é uma doutrina que se fala de evolução espiritual. E a evolução, uma das grandes consequências da evolução é o progresso. Se as pessoas evoluem, se os espíritos evoluem, espíritos esses encarnam em sociedade que vão fazer uma sociedade muito melhor, porque estão com a mentalidade diferente. Então, é uma coisa que pode até se argumentar que se realiza de forma lenta, em alguns lugares um pouco mais rápido, mas se realiza. Então, se o Espiritismo fala de evolução, de crescimento espiritual, o progresso como um todo
é uma consequência natural, quer dizer, a pessoa, o espírito progride, consequentemente, o que está à volta dele tende a progredir devido à sua ação, né? Então imagine um grupo de espíritos, né, que progrediram, que evoluíram, né, espiritualmente, né, realmente criaram valores, vamos dizer, ético-morais, valores assim de crescimento também intelectual para o bem, né? Então isso aí, esses espíritos vão gerar progresso, né? Dos mais variados, a depender das necessidades e das tendências naturais de cada um, né? Então, assim, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Essa é a pergunta de Allan Kardec aos espíritos superiores, né? E eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Olha aí, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o materialismo, né, faz com que o homem... Oh, perdão, gente, perdão, respondi errado. Não, a última parte, perdão. Ó. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Deixa eu responder direito. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Quais são os nossos verdadeiros interesses? Os interesses do espírito. Então isso é que o Espiritismo faz, nos mostrando que os nossos verdadeiros interesses os interesses do espírito. Consequentemente, isso vai minando o materialismo até destruí-lo totalmente, né? Não é destruir a matéria, não, viu, gente? Não é destruir o mundo material, não. É o materialismo, é o apego, é realmente aquela coisa, a escravização às coisas materiais, às coisas puramente materiais, que são perecíveis, né? Continuando. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, né? Porque a gente não há mais, pelo menos quem é espírita, será que ainda tem dúvida com relação à existência do plano espiritual, da continuidade da vida após a morte do corpo? Será? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Óbvio, né? É a questão da sementeira e da colheita, né? Abolindo os prejuízos de seita, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que usar de unir como irmãos. Quer dizer, então, abolindo os preconceitos de seita, quer dizer, quando fala preconceito de seita, são os fanatismos religiosos, que cada um quer ter a propriedade da verdade. Não, realmente buscar o que é real de verdade, né? As castas, tem gente que se acha superior aos outros, né? Sociedades de castas, a que tem mais clássica mesmo é lá na Índia, né? E que as pessoas nascem destinadas a ser como é. Quer dizer, o mais miserável nasceu destinado a ser como é, né? Ele não pode ascender socialmente, né? Eu já fiz uma palestra sobre isso, né? Então vai abolir esses conceitos que com todo respeito a quem ainda acredita, já estão ultrapassados, né? E cores ele deve estar se referindo realmente à questão racial, né? As diferenças étnicas, né? Brancos, negros, pardos, índios, asiáticos, né? Japonês, australianos, né? Vendo que na essência de tudo somos espíritos imortais, né? Que fazemos parte da grande irmandade universal, né? E aí vai ser a grande solidariedade que há de nos unir como irmãos. Então essa é a resposta da questão 799. Então, o que o capítulo 10, né, que é Emmanuel, né, que manda esse texto, qual a opinião espírita de Emmanuel referente a essa questão 799, né? O título do capítulo é Instrução Espírita, né? Capítulo 10, Instrução Espírita, referente a essa questão 799 que eu acabei de discorrer aqui para vocês, né?
Então vamos lá. Emmanuel diz assim. Assim. Diz não, escreve. Ele diz e escreve. Né? Escola Benemérita, o templo espírita, o Emmanuel gosta muito de usar a palavra templo, né? A gente chama centro espírita, instituição espírita, tem gente que chama casa espírita, né? Eu chamo centro espírita, né? Eu sou mais tradicionalista, mas tem gente que chama instituição espírita, né? Porque diz que a palavra centro, tem gente que fala, né, que a palavra centro espírita traz um peso, né, de uma coisa assim, né? Centro de baixa espiritualidade. Tem, né? Centro espírita, mas fala assim, a instituição espírita, a casa espírita é uma coisa mais suave. Tudo bem, eu respeito quem tem essa opinião, mas eu acho, para mim, posso estar errado, mas para mim é bobagem, né? Eu chamo centro espírita mesmo e pronto, né? Mas Emmanuel, ele sempre prefere chamar templo espírita. E aí isso leva a um questionamento. Por que templos? Quer dizer, o templo é um lugar reservado à oração e à meditação. Nós fazemos isso também no centro espírita, mas o centro espírita não é só isso. O centro espírita é uma oficina de trabalho. Então acho que aqui Emmanuel está ampliando o conceito de templo. Ele não está só falando templo com relação ao local de oração ou de meditação, de recolhimento, dessas coisas assim. Ok? Então, assim, para começar, né, renovar o conceito, né, de templo, como Emmanuel nos faz aqui. Espera aí um momentinho aqui, gente, que soltou um cabo aqui. E aí, se soltar um cabo, não tem mais templo, não tem mais, não tem mais nosso estudo dirigido. Ok? Ok. Então voltamos à programação normal. É assim mesmo, gente. Quando a coisa é feita de uma forma amadora e essas coisas acontecem. Mas pensa aí, é amadora no sentido, né, técnico, mas é amadora também no sentido de amar. Faço com muito amor. Agora eu fui demais, né? Me saí bem, né? Bom, vamos lá. Então, Emmanuel muda então esse conceito de templo, não só um lugar de oração, de recolhimento, mas um local de dinamismo, de trabalho, porque isso é que um centro espírita é. Se não for, deveria ser. Se você encontrar um centro espírita que não for assim, então alguma coisa não está funcionando muito corretamente, né? O centro espírita é um local de dinamismo, de trabalho, de realização, ok? Então vamos lá. Escola Benemérita. O templo espírita é um lar de luz aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Olha que interessante. O perfil, a grandeza que ele está dando à instituição espírita, ao centro espírita, né? E nós que muitas vezes, que frequentamos por anos a fio, não abarcamos um conceito desse com relação a essa instituição que nós frequentamos, com a qual nós nos dedicamos, né? Veja a importância que é um centro espírita. Eu sempre digo, a pessoa não precisa frequentar necessariamente um centro espírita para ser espírita, né? Fazer o bem se faz em qualquer lugar, é fora da caridade não há salvação, na coisa que eu sempre falo, né? Porque a pessoa não vai no centro, não é espírita. Não, a pessoa é espírita nas suas atitudes, no seu dia a dia, seja lá o que for. Não existe a obrigação. Ninguém é obrigado a ser espírita. E se for espírita, também não é obrigado a frequentar um centro espírita. Não. Mas o comum é que, né, pelo menos uma grande parte, frequente a instituição espírita. E a instituição espírita tem realmente essa importância que Emmanuel está falando, né? E os espíritas que frequentam o centro espírita, muitas vezes o frequentam, mas não abarca, né, esse conceito aqui, essa importância que é a casa espírita, né? Esse templo, essa oficina de trabalho, esse campo de crescimento, que isso é o que um centro espírita é.
Não importa o tamanho dele, pode ser um centro espírita humilde, uma casa pequena, um centro espírita grande, né? Não importa, o que importa é o que se faz de bom dentro dele, né? Então, assim, ele chama de uma escola benemérita, né? O templo espírita é um lar de luz aberta à instrução geral, quer dizer, porque para mim não. A doutrina espírita é uma doutrina de educação acima de tudo, né? Eu sempre falei aquela polêmica, o espiritismo é uma religião, é uma ciência, é uma filosofia, é as três coisas, tem esses três aspectos, mas acima de tudo, para mim, o aspecto maior é uma doutrina de educação, que nos educa espiritualmente, naquilo que é importante, né? Que é do nosso principal interesse, como na resposta ali no Livro dos Espíritos, né? Que é os nossos interesses espirituais, né? Então nos educa nisso. Então é a educação acima de tudo, o centro espírita, né? Então a instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução, né? A nossa evolução espiritual e do destino, né? Da nossa destinação. Cada irmão de ideal, entre as paredes que lhe demarcam um recinto, quando se pronuncia no grau do conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor que fala da cátedra e que lhe pertence para a edificação dos alunos. Então, cada um que já conseguiu alcançar um patamar de entendimento, de conhecimento, né, se coloca no dever de transmitir isso aos outros, né? Não que seja mais melhor do que os outros, né? Não é, ninguém evolui espiritualmente para ser melhor do que os outros, é sim para ser melhor para os outros, né? Eu pareço um papagaio repetindo isso, mas eu vou repetir em todos os vídeos, porque eu repito para mim mesmo e faço vocês ouvirem também, né? Mas a verdade é essa, né? Então, professor, quando nós, por exemplo, eu, por muito tempo, por alguns anos eu tive na evangelização juvenil, né, na JEP, né, na Juventude Espírita Paulo Estevam, e em outra juventude também na GESO. Então, nesses trabalhos com jovens, eu servia, né, não vou dizer nem como um professor, acho que professor é um pouco demais, mas eu servia como um instrutor, como alguém que apontava algumas luzes, vamos dizer assim. Primeiro eu tinha que me iluminar, porque senão seria hipocrisia, né? E apontar algumas luzes, apontar ali os conceitos que está ali no Espiritismo, né, na doutrina, né, numa linguagem adequada a cada faixa etária, a cada condição de cada um. Então nós temos, né, essa atribuição, né, quando a gente consegue alcançar o conhecimento para tal, quer dizer, fazer palestra. Eu só pude fazer palestra quando eu alcancei um conhecimento para tal. Ah, eu tenho todo o conhecimento espírita? Não. Mas já cheguei um suficiente para fazer uma palestra para as pessoas que estão assistindo não perderem o seu precioso tempo, terem o seu precioso tempo bem aproveitado, né? Eu tenho que respeitar o tempo das pessoas. Então, se eu não vou fazer uma coisa que preste, eu vou ocupar o tempo das pessoas com o que não presta, né? 1 hora e meia? Claro que não, né? Então, quando a gente consegue alcançar o conhecimento à condição suficiente, a gente vai e realiza o serviço, seja a palestra, seja a evangelização infantil. Quer dizer, me refiro às questões de instrução, né? De instruir, né? Fora os labores realmente mais manuais, como as outras atividades que nós temos no centro, né? Do Farnel e tudo mais, né? Bom, e não se diga que um instituto terrestre de ensino usual, quer dizer, se refere a uma escola normal, e não se diga que um instituto terrestre de ensino usual, onde sejam pagas as explicações professadas em aulas, seja mais importante. Quer dizer, não é para dizer que a escola paga, vai a escola particular, né? Não se diga que o Instituto Terrestre de Ensino Usual, quer dizer, uma escola particular, né, onde sejam pagas as explicações professadas em aula, seja mais importante. Ou então seja a escola pública também, mas o professor é pago para isso, né? Ele é concursado ou do RED, é assalariado em todo caso, né? De alguma forma ele é pago, se não diretamente, né, por quem estuda, pelo responsável quem estuda, mas por outras vias, né? E no final nós pagamos tudo, são nossos impostos, né? Então não dizer o que se aprende na escola seja mais importante do que se aprende no centro espírita. O que isso que ele está dizendo que é sempre no centro espírita, ele não está dizendo nem que é mais nem menos, né? Mas tão importante quanto,
Né? Aí ele chega. A matemática é instrumento inseparável da ciência para que se meça a propriedade das grandezas, mas sem a educação do caráter é passível de transformar-se em delírio de cálculos para a destruição. Olha que interessante. Olha que a matemática é um instrumento valiosíssimo, né? Para a gente poder, né, fazer leitura de mundo, né? Uma coisa assim, lá os gregos que descobriram a matemática lá, Pitágoras, Euclides e tudo mais. Mas se a pessoa não tiver educação de caráter, pode usar esse conhecimento grandioso da matemática para destruir também, né? Aí, tantas pessoas com conhecimento matemático, né, e que usam esse conhecimento para produzir coisas como armas de destruição, por exemplo, é uma delas. Não é qualquer um que constrói uma arma de destruição, gente, uma bomba que leva um quarteirão. É alguém realmente com entendimento, né, matemático, de engenharia, né, e tudo mais, química, né? Não é qualquer um, né? Não estou falando de bomba caseira, não, que até na internet estava ensinando, mas coisas de destruição tem que ser uma pessoa com conhecimento. Né? Então, o conhecimento por si só não define o caráter. Né? A linguística descerra a estrutura dos idiomas. No entanto, sem espírito de fraternidade, o poliglota mais hábil pode não passar de um dicionário pensante. Quer dizer, o cara fala várias línguas, né? É aquela pessoa, aquele dicionário pensante, mas se ele não tiver fraternidade, não usar isso aí de uma forma, né, que beneficie a outras pessoas, que beneficie o mundo, ele é apenas um dicionário pensante, né? Uma coisa que não tem muita utilidade. Vai uma pessoa, um poliglota, trabalhar em questões internacionais, de ajudar as pessoas, né? Coisas ligadas à ONU. Não sei, eu tô aqui, aí eu já tô meio que divagando, né? Aquele meu outro quadro, divagação, né? Mas é isso, né? Coisas ligadas à ONU, a socorro internacional, né? Não só socorrer quem está em outro país, mas até para facilitar e trazer um socorro de outro país para nós aqui também, né? É isso, então. Mas é bonito ser poliglota, viu, gente? Quando eu vejo uma pessoa poliglota, eu fico, gente, eu tentei aprender a falar inglês, né? Tenho inglês arranhado, né? De tipo assim, se eu for para os Estados Unidos, eu não morro de fome, né? Mas comunicar bem é complicado, né? E eu vejo pessoas poliglota. Tem um amigo meu mesmo que fala 5 línguas estrangeiras. Eu falei, meu amigo, você é uma figura. Nossa Senhora. Mas é isso aí. A psicologia, né, se referindo ao patrão aí do canal Raciocínios Espírita, nosso queridíssimo Flávio, psicólogo, né? A psicologia investiga as ocorrências da vida mental, a desdobrar-se nos meandros da análise psíquica. Entretanto, sem o estudo da reencarnação, reduz-se a frio holofote que desvenda males e chagas sem oferecer-lhes consolo. Ora, tem muitas terapias na área da psicologia, né, de psicólogos ateus, tudo que funcionam sim, que ajudam muitas pessoas, viu, gente? Não quer dizer que só o psicólogo reencarnacionista que é competente, não. Porém, o conhecimento da reencarnação, gente, é uma não vamos usar a palavra arma, é um recurso, né, de inestimável valor para as questões da psicologia. Não que o cara que somente o psicólogo vai falar de reencarnação para a pessoa que está fazendo o tratamento, que de repente isso pode até ferir as convicções, a fé dela, sei lá, né? Mas a consciência, né, das diversas vidas no corpo já dá, inclusive, um arcabouço muito maior, que enriquece muito mais a capacidade de um psicólogo de tratar aquele paciente, principalmente aquele com problemas mais profundos, né? Os problemas mais profundos ainda é que exigem que realmente quem está tratando, o psicólogo, o terapeuta, tenha essa bagagem com conhecimento da reencarnação, né? Pelo menos assim está dizendo Emmanuel, e eu vou concordar com a opinião dele. Me dá licença aí, né? A história esclarece o passado. Aí eu fico pensando, a história não é só a coisa de esclarecer o passado. Eu tinha um grande professor de história que dizia que a história é uma forma
da gente analisar o passado para entender o presente e projetar melhor o futuro, né? Ele já é desencarnado, inclusive, o professor Edmundo Franco, mas é muito interessante, né, esse conceito que ele dava da história. Então, conta aqui. Agora vamos ver o de Emmanuel, né? A história esclarece o passado, todavia, não guarda o objetivo de consertar a história presente de quantos lhe acolhem apontamentos e informações. Interessante, né? A história esclarece o passado, todavia não guarda o objetivo de consertar a história presente de quantos lhe acolhem os apontamentos e informações. Ó, parecido, quer dizer, muitas vezes a pessoa estuda a história, ensina a história só para visualizar o passado, mas não usa isso para entender melhor e melhorar o presente, né? São poucos que o fazem isso. Isso que a Emmanuel está dizendo. Por aí, bate muito com o conceito desse professor que eu tive, né? Usar a história e recorrer ao passado para entender e melhorar o presente e, consequentemente, o futuro, né? Um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral. Contudo, apesar de todos os roteiros da deontologia, não determina de modo positivo em renovações do sentimento. Quer dizer, uma formação acadêmica é importante, todos nós, né, sempre buscamos, né, a maioria das pessoas querem, mas não é isso que resolve, né? A gente cresce intelectualmente, consegue uma profissão, mas não é isso que determina a nossa renovação íntima, né, dos sentimentos, né, das questões íntimas nossas do espírito mesmo, né? Então, Emmanuel diz: amemos no templo espírita a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Quer dizer, o centro espírita pode fazer, se nós soubermos conduzir bem o centro espírita, fazer exatamente isso que as escolas terrestres, infelizmente, ainda não fazem, ou fazem muito pouco, né? Algumas podem até o fazer, mas talvez não faça ainda o suficiente, né? Então o centro espírita faz. O centro espírita que é conduzido corretamente, né? Então amemos no centro, o templo espírita, a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Dentro dele, né, do centro espírita, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. Quer dizer, olha que interessante, né? Olha que coisa realmente profunda e verdadeira. O Evangelho, que consubstancia as mais altas normas para a sublimação do espírito, acima de todas as técnicas que aformoseiam a inteligência, técnicas que aformoseiam a inteligência, a gente se preocupa, isso aqui, né? Quando a gente está num trabalho de educação, a gente se preocupa muito com a técnica e menos com a essência, né? Eu tive até um certo conflito uma vez, porque a gente estava fazendo um trabalho com jovens espíritas, né? E precisa ter técnica, realmente, precisamos ter dinâmica de grupo. Mas eu vi que estávamos muito preocupados com a dinâmica de grupo, com a técnica e tudo mais, e muito pouco com a essência do espiritismo, né? Isso começou a acontecer, mas nós estávamos despertos, eu e meus companheiros queridos, e aí a gente tratou de contornar e consertar isso. Consertar, né? Temos que ter muito cuidado, né? Então, o Evangelho consubstancia as altas normas para a sublimação do espírito, óbvio, né? O Evangelho, acima de todas as técnicas que aformoseiam a inteligência, não nasceu nem de ritos, nem de imposições, nem de etiquetas, nem de culto externo. Quer dizer, o Evangelho nasceu realmente do exemplo e da vivência das palavras, do exemplo da vivência de Jesus entre nós, entre as pessoas, né? Não nasceu de nenhum ritual, nem de nenhuma lei, nenhuma imposição, nem de nenhuma etiqueta, né? Nem de nenhum culto externo, né? O Evangelho... O que é o Evangelho, gente? O Evangelho, na verdade, é uma maior manifestação das leis da natureza. Não tem aqui, né, o livro terceiro, as leis morais, as leis da natureza. O Evangelho é uma manifestação das leis universais, das leis da natureza, né? Das leis de Deus, né? Essa manifestação, uma coisa que vem, que flui, né? E que é real, que é verdadeiro, não é uma imposição. Se é que muitos hoje, até hoje, né, desde de alguns séculos para cá, querem fazer
de uma forma impositiva, adulterando, né, os ensinamentos, né, adaptando as conveniências e tudo mais que a gente já sabe, né? Mas o evangelho puro, ele é maior do que isso, ele vai contornando isso, e vai mostrando realmente a sua verdadeira essência. Tudo no seu tempo, né? E o Espiritismo né? É um recurso abençoado, a terceira revelação maravilhoso que esclarece, né? Que traz o Evangelho de Jesus de forma límpida, de forma real, né? Sem os dogmatismos, sem as adulterações, sem as falsas interpretações, né? Esse é um grande objetivo do Espiritismo, da terceira revelação. A maior mensagem descida dos céus à terra para dignificar a vida e iluminar o coração surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo e do povo que procurava Jesus. Imagine, essa final aqui corroborou e resumiu maravilhosamente o que eu falei, né, anteriormente. Né? A maior mensagem descida dos céus à terra, que é o Evangelho, né, é a maior de todas, né? Dignificar a vida e iluminar o coração, surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo e o povo que procurava Jesus. Então não foi de nenhuma culto institucional, nenhuma imposição, né? E é isso que se pede que se faça dentro da instituição espírita, que se vivencie dentro da instituição espírita, que a gente se eduque dentro da instituição espírita baseada nisso. E assim o progresso se faz. É dessa forma que o Espiritismo pode contribuir positivamente para o progresso da humanidade, né? Esse texto, né, que completa ainda mais a resposta dos Espíritos no Livro dos Espíritos, né? Essa opinião espírita de Emmanuel, né? Que é assim que se dá, através dessa educação espiritual, né? Até vou reler um parágrafo que eu gostei muito, né? Dentro dele, do Centro Espírita, abramos a alma com sinceridade ao que nos escuta, né? Sejamos sinceros, né? Por isso que a gente não consiga ser sincero, é tão difícil assim, né? E ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, que saibamos ouvir, né? Permutando experiências que nos corrijam as preferências e atitudes. Quer dizer, trocar experiências uns com os outros e nos ajudando uns aos outros a nos corrigirmos daquilo, né, que nos prejudica e aprendendo coisas boas que nos dignificam, que nos faz crescer espiritualmente, que nos faz progredir, né, que nos faz ir na linha da lei do progresso, né, que é dessa forma que o Espiritismo, né, com o Evangelho, ajuda a humanidade a progredir, né? Definitivamente acabando com o materialismo, né? Como responde no Livro dos Espíritos lá, os Espíritos Superiores. Ok? É isso aí, gente. Então, terminamos, né, mais esse capítulo 10, do Opinião Espírita, sempre agradecendo aí a paciência de quem vê, né? Porque muita gente não gosta assim de estudo dirigido, né? Tem gente que não gosta muito dessa dinâmica de leitura e comentário, mas eu acho que, eu repito, é necessário, é um tipo de coisa que é necessário para que sintetizemos melhor o ensinamento espírita, porque o espiritismo se aprende com estudo, e para sintetizar, o estudo dirigido, a leitura e comentário é muito importante. Não é só isso que se faz, é claro, mas isso é muito importante. Ok, gente? Então quem gostou, curte aí, né? Aperte o curtir. Como eu falei no início do vídeo, se inscreve, quem chegou agora aí não se inscreveu, né? E vê os outros Opinião Espíritas anteriores, né? Compartilhem. E uma coisa que faz tempo que eu não digo, né? As mídias ligadas ao canal Raciocínios Espíritas. Temos o Instagram, não, Flávio? O Instagram do Raciocínios Espíritas, né? O Facebook também. E temos o Twitter do Raciocínios Espíritas também, ok? Então a todos aí um forte abraço. Fiquem com Deus.